muito bem, parabéns por você ter chegado até aqui. Isso significa que você realmente quer uma transformação na sua vida. Assim como eu quis uma transformação na minha vida. E eu consegui chegar até aqui, quero muito mais transformações. E olha, o mundo está se transformando a cada dia. Como é que é esse negócio de inovação, Ney? A gente inova e fica feliz? Não. Nós inovamos todos os dias. Nós precisamos inovar todos os dias. Precisamos dormir com aquilo que a gente quer, né, em nossas vidas, e precisamos acordar com isso em nossas mentes. E, se possível, é até bom que a gente sonhe também. A gente precisa sonhar, né? Sonhar dormindo, sonhar acordado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja. Tá? Então, o que a gente vai falar é sobre essa tríade. É a tríade do conhecimento da área do varejo, que eu preparei para você. É uma maneira muito fácil, muito didática de você entender o que está acontecendo, quais são as necessidades do mercado em relação ao perfil do profissional do momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Como é que está reagindo o mercado dos dias de hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e como pensa o cliente dos dias de hoje, desse momento que nós estamos passando. E por que, Ney, eu preciso entender isso? Você precisa entender como você tem a necessidade de entender sobre o emprego que você está procurando, sobre o negócio na área de empreendedorismo que você está querendo fazer. Antes de qualquer coisa, você tem uma ideia. E a partir da ideia, você começa a entender se aquilo pode dar certo para você ou não. É verdade ou não é? Então, e outra coisa, você, por exemplo, quer sair de um lugar para outro. Você precisa ter a ideia de ir ou a necessidade de ir, né? Você precisa querer ir e aí você precisa entender se você vai conseguir chegar nesse local ou não. E aí envolve muitas coisas, dinheiro, tempo, o que você vai fazer nesse local, não é verdade? O profissional é da mesma maneira. Você precisa entender qual é a necessidade do mercado, né, desse profissional de hoje. Quais são as exigências do mercado em relação a esse profissional de hoje? Quando eu entendi isso, minha cabeça abriu. Albert Einstein, ele falou uma frase que é muito bacana. Quando a mente se abre a novas ideias, essa mente jamais volta ao seu tamanho original. Tá? E por pensar assim, eu gostaria de saber se você está com papel e caneta na mão. Tá? Pega papel e caneta. Se você não pegou, pega papel e caneta. Tá? Um lápis, pega alguma coisa para você escrever. Começa a criar um módulo. Disso que eu vou passar para você aqui agora, porque esse pode ser o início de uma trajetória de muito sucesso na sua área profissional. E o bacana é o seguinte, que quando você vê, igual você está me vendo aqui agora, você ouve o que eu estou falando e você sente o que eu estou dizendo para você, isso cabe na igreja que você vai, quando o padre está falando, quando o pastor está falando, ou quando alguém está falando alguma coisa interessante para você, principalmente quando trata-se de aula, de uma metodologia, quando você está escrevendo, você está sentindo aquilo. Isso significa que vai entrar melhor na sua mente, vai entrar melhor no seu coração e você vai ter um poder de execução muito melhor. Então vamos deixar de conversa e vamos à nossa primeira aula. Vamos partir para bater metas e alcançar os nossos objetivos. Como eu te falei, é tudo muito didático. É a tríade do varejo. E como trata-se da tríade do varejo, olha que bacana. Você vai desenhar aí um triângulo, ok? Desenha um triângulo, tá? Um triângulo. Você desenhou o triângulo, muito bem. Agora você vai dividir esse triângulo em 3 partes iguais. Essa parte de baixo, sendo a base, é sempre a parte mais importante, ok? Então vamos lá, a tríade do profissional do mercado que nós estamos vivendo. Primeiro, ali na base, inteligência emocional. Desenvolvimento de inteligência emocional. O profissional de hoje, ele precisa estar muito certo do que ele está fazendo. O profissional de hoje, ele precisa entender muito de si próprio. Ele precisa entender muito das suas questões emocionais para começar a entender as questões emocionais, o coração, os desejos, principalmente os valores das pessoas, o que elas estão buscando naquele mercado que esse profissional está atuando. Inteligência emocional. E eu trouxe aqui para você 2 frases que vão te fazer entender melhor sobre isso. A primeira é de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é considerado pelos maiores marqueteiros e especialistas
de psicologia humana, coaches, políticos, empresários. Ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. E ele escreveu em um dos seus livros o seguinte: a transformação acontece a partir do seu foco. Isso cria a realidade que você escolheu para você. Então essa transformação acontece a partir de quê? A partir do seu foco, a partir de você, que tudo começa a ser transformado. Tá certo? E essa é a realidade que você escolheu para você. Eu gostei muito disso. Porque, olha, é a realidade que você escolheu para você. O que você está vivendo é a realidade que você escolheu para você. Ah, Ney, mas não, eu fui influenciado, aconteceram coisas, a política não andou bem, o mercado não andou bem, minha esposa me largou, eu larguei meu esposo e não foi por culpa minha. É tudo a partir do seu foco. E eu vou falar melhor sobre isso em um outro vídeo, mas guarda isso aí com você. A transformação acontece a partir do seu foco. Isso cria a realidade que você escolheu para você. E reforça o seguinte, que na Bíblia, em Romanos, fala o seguinte: não se conformeis com esse mundo, mas transformeis pela renovação da vossa mente. Olha só o que Deus escreveu. Não se conformeis com o que as pessoas estão oferecendo para você, sabe? Mas transforma a sua mente. Então, na base ali, ó, na nossa tríade do varejo, na nossa tríade do profissional do mercado de hoje, a base pede inteligência emocional, desenvolvimento de inteligência emocional. O que é isso, Ney? Realmente é quando uma pessoa fala alguma coisa provocativa para você e você sabe o momento que você pode responder a essa pessoa, como responder a essa pessoa e o momento em que você vai ficar em silêncio. Tem uma coisa que acontece muito no trânsito. A pessoa é provocada, o camarada vai lá, faz um gesto obsceno para ela, xinga, né? Vai pra PQT, não sei o quê. Aí o outro sai, outro dia mesmo eu tava no trânsito. E o louco, eu tentando entrar aqui, ele forçando a barra porque tava brigando, discutindo com o camarada do caminhão da frente. E aquilo ali eu precisei esperar ele passar para eles brigarem para lá, para eu poder passar aqui, para entrar à esquerda, que era a minha mão. Um provocou o outro, e aí vai um atrás do outro, xingando, brigando, discutindo. Se um deles tem uma arma, sai e mata o cara. Inteligência emocional requer uma conexão com você mesmo e depois uma conexão com o mundo. Nem mais como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia, lendo Daniel Goleman, lendo Tony Robbins, né, Sem Limites, lendo Paulo Vieira, José Marques, grandes coaches, grandes profissionais, né? Wendel Carvalho, um outro profissional que eu estou acompanhando muito. Então, lendo essas pessoas, vendo sobre o que essas pessoas estão falando, né? E aí, a partir daí, quando você introduz isso, você passa a ser uma pessoa diferente. E quando você muda de verdade, o mundo muda. Os fatos vão continuar sendo os mesmos, mas você passa a ver o mundo, passa a ver as pessoas de uma forma diferente. Essa é a primeira lição da nossa tríade do profissional do momento que nós estamos vivendo. Segunda ali, daquela segunda parte dessa pirâmide que você desenhou, você coloca aí MKT. MKT significa marketing. É a abreviação de marketing. E dentro do marketing existe o marketing, né? Que é o marketing tradicional que você conhece, rádio, televisão, né? Toda aquela propaganda externa da empresa, panfletagem. Isso é um marketing, né? Tudo que é feito do lado de fora da empresa. E existe o endomarketing. Talvez você não conheça por esse nome. Endomarketing. O que é o endomarketing? É a comunicação e os processos internos da empresa que você trabalha. É a comunicação e os processos internos da empresa que você trabalha. Uma empresa sem comunicação é uma empresa falida. Você precisa, você que é empreendedor que está me vendo agora, você que tem o seu negócio, você que tem a sua startup, você que tem a sua empresa, você precisa entender, você precisa sentar com os seus colaboradores.
Você precisa sentar com os seus sócios, você precisa conversar com os seus funcionários, você precisa conversar com as pessoas. Você teve uma ideia bacana, cria então um momento de brainstorm. O que é um brainstorm? Uma reunião, senta, conversa. Fala daquilo que você pensa e peça opiniões. O mundo ele está frenético. E de repente você precisa entender que você não sabe tudo. Para você que é um colaborador de uma empresa, para você que se considera um empreendedor e trabalha numa empresa, porque empreendedor não é só aquele que tem a empresa. Empreendedor também são aquelas pessoas que trabalham e que inovam com a empresa e que trazem ideias e fazem as coisas acontecerem. Você que tem esse feeling, te falar uma coisa, preste atenção. Você precisa comunicar dentro da empresa. Você precisa conhecer os processos da empresa. Marketing, endomarketing, marketing online, né? Marketing online. O que é um marketing online? Uma empresa ou um negócio não sobrevive se não tiver com essas duas situações casadas. Sabe? O online com o offline. É tudo junto hoje. Tem empresas que nasceram do nada depois dessa pandemia. E não depende do tamanho da empresa o crescimento. Não depende do tamanho do seu conhecimento. Depende da sua expertise, do que você fez para você sair fora desse negócio. Ah, daí depende do tamanho. Só as empresas grandes cresceram. Teve um monte de empresa grande que quebrou. Teve um monte de empresa grande que fechou. Teve um monte de empresa tradicional que fechou. E estão nascendo empresas pequenas porque entenderam a necessidade de juntar o offline, que é esse físico, essa venda física, com o online. Tá bom? Então, segunda parte aí da nossa tríade do varejo. MKT, marketing, endomarketing, marketing online. Vamos se especializar nisso. E lá na ponta, em cima, não menos importante, perícia. Você precisa ter perícia naquilo que você vai fazer. Você precisa ser um perito. Ah, Ney, mas eu achava que era diferente. A perícia tinha que estar embaixo. A pessoa tem... Sim, vou explicar para você uma coisa. Eu chamo de dinossauros, tá, pessoal? Dinossauros. Aqueles que se acham peritos, que sabem muita coisa, que passou a vida toda estudando alguma coisa, médicos, dentistas, engenheiros, comunicadores da área de televisão, de rádio, profissionais que se acham o máximo. Eu chamo de dinossauros. Enquanto tem um monte de dinossauro aí, tentando ganhar dinheiro, dando murro em pontas de facas, com conhecimento, não nego, incrível, extraordinário e às vezes até transcendental. Existem meninos de 20 anos, meninos de 22 anos que estão arregaçando as mangas, estão ganhando dinheiro como esses profissionais não ganham. E que muitas vezes não sabem a metade do que esses dinossauros sabem. Mas qual que é a diferença, né? Um é perito, o outro tem o de 20 e poucos anos, ou de 30, ou de 50, ou de 60, não sei, mas que tem essa sacada. Inteligência emocional, sabe lidar com as emoções. E, principalmente, sabe lidar com MKT, marketing, marketing online, endomarketing. Isso que nós falamos agora há pouco. Agora você sabe qual é o perfil do profissional do mercado que nós estamos vivendo. Cabe a você se especializar mais. Cabe a você estudar mais e se tornar cada vez melhor nessa área. Um forte abraço para você e a gente se encontra já já no próximo vídeo que vai falar sobre como você deve se posicionar no mercado em que nós estamos vivendo. Segura aí.